Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de doces florais. Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer mais alguns modelinhos de flores, e essa é a aula número 4. Se você perdeu a aula número 3, eu já mostrei para vocês como preparar a massa para fazer as florzinhas e também como tingir, tá bom? Então, volta lá na aula número 3, se você perdeu, e acompanha todo o passo a passo de como a gente vai preparar a massa, como a gente vai fazer o tingimento da massa, tá? Tudo direitinho, porque aqui eu vou dar só andamento aos modelinhos de flores, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, meninas, eu já tingi a pasta com o corante verde. Usei esse verde aqui, ó, verde folha da Mix. E agora, eu vou ensinar pra vocês como deixar esse verde aqui no tom que eu preciso para fazer uma suculenta. Vou colocar um pouquinho de marrom, ó. Soft Gel, Mix, e a cor dele é marrom. Você pode usar qualquer marca, tá? Eu gosto dos corantes da Mix porque o preço dele é muito bom e as cores são bem vivas. Coloquei só uma gotinha, aí a gente vai misturar. E eu preciso de um verde seco. A cor é um verde seco, não é um verde lodo, é mais claro. Vou mostrar pra vocês. Então, vai colocando marrom aos poucos, é só pra dar visualmente a cor que eu preciso. Misturar aqui. Todas as cores que você quiser fazer e quiser um tom mais seco, você acrescenta um pinguinho de corante marrom. Você quer fazer um rosa seco, por exemplo, você vai tingir a pasta de rosa bebê e vai colocar um pinguinho de marrom para transformar ela num rosa seco. Ó, não tá ainda no tom que eu quero. Mais um pouquinho. Vamos lá. Aqui, meninas, já chegou no tom que eu queria, ó. Vou mostrar pra vocês pertinho, ó. Aqui tá um pouquinho manchado, eu vou misturar mais, mas só pra mostrar pra vocês que esse é o tom que eu preciso. E agora eu vou mostrar pra vocês o modelinho de suculenta que a gente vai fazer com cortadores de estrela, tá bom? Claro, é uma adaptação que eu fiz, que deu certo, então eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho os cortadores, ó, de estrela. Esse aqui é um jogo, mas eu não encontrei o outro menorzinho que ele, então eu peguei esse aqui, tá? Ambos são da Blue Star, então o que importa é ser pelo menos 3 tamanhos diferentes. Dá pra fazer com esses 2 tamanhos também, só que a gente sempre vai cortar 3 camadas, então seria 2 dessa maior, uma dessa menor. Aqui eu vou cortar junto com vocês e a gente vai ver se vai ficar boa nessa proporção. Caso não fique como eu quero, aí a gente usa só esses 2 aqui, tá certo? Então, vamos lá. Vou abrir aqui a pasta que eu já misturei. Para fazer a suculenta, a gente precisa de um corte mais, uma pasta mais grossa, tá bom? Falei para vocês que depende muito da flor. Na aula número 3, né, eu falei para vocês que dependendo da flor, a gente precisa cortar mais fininha. Mas para fazer a suculenta, como a folhinha dela é bem gordinha, né, cheinha de água, a gente vai cortar mais grossinho. Eu vou começar aqui com um tamanho maior. Mexe um pouquinho para tirar a rebarba. Se você assistiu a aula número 3, você já sabe fazer o corte. Ó, aqui. 2, 3. Vamos cortar. E aí, a gente vai ver se vai dar certo com esses 3 tamanhos. Vou pegar aqui, ó. Na falta de uma esteca de faquinha, você pode utilizar uma faquinha sem serra. Lembra que eu falei na outra aula? Cadê a esteca? Não tô achando aqui minha estequinha, então vou com a faquinha mesmo, tá? Ó, só pra soltar aqui de baixo. Solta com cuidado pra não deformar a estrela. Ó. Bem devagar, por isso que tem que ser uma faquinha lisa, né, sem serra. Ó. Opa.
aqui, vai tirando as rebarbas. Lembra da aula 3, vai tirando as rebarbas. Aqui depois a gente limpa, tá bom? Vamos focar agora em colocar essas 3 aqui em cima do EVA. Faquinha para substituir a esteca. Esteca de faquinha. Olha ela aqui, ó. Essa faquinha sem serra é para substituir essa aqui. Caso você não tenha, você pode estar usando uma faquinha assim, tá bom? Então, vamos lá colocar aqui o EVA. Ó. E vamos colocar essas estrelas aqui em cima. Agora, a gente vai usar o boleador. Eu tenho dois modelinhos, né? Com tamanhos diferentes, ó. Aqui é o pequeno, esse aqui é um pouquinho maior. Pequeno, esse aqui é um pouquinho maior. Esse aqui já é médio, esse aqui já é grande. Vamos começar com esse aqui, com o médio. Ó, você vai pegar, aqui, ó. Pega a estrela que você acabou de cortar, coloca em cima da pontinha e aperta. Novamente, coloca e aperta. Por isso que ela não pode ser fininha, tá? Ela tem que ser bem gordinha, essa estrela. Ou seja, você tem que cortar com a pasta americana grossa, ó. Ó, aperta e traz. Aperta e traz. Aperta e traz. Ela vai se fechando mesmo, ó. Aperta e traz. Ó, aperta e traz. Tá vendo? Ela fechou sozinha. Mas para isso, a sua pasta tem que ser bem grossa, tá bom? Ó, faz ela bem grossinha. Fechou. Agora, a gente vai pegar as outras. Aperta e traz. Faz um buraquinho mesmo, tá? Só não vai varar do outro lado, mas é um buraquinho mesmo. Opa, aperta e traz. Aperta, opa, e traz. Aperta e traz. Pra cá. Aperta e traz. Se as outras não curvarem o suficiente, você vai lá e vai fazer o mesmo processo até que elas fiquem assim, mais fechadinhas. Tá vendo que já tá começando a aparecer uma suculenta? Agora, vamos nessa aqui. Pra ficar bonito, o ideal são pelo menos 3 tamanhos diferentes, tá bom? Ó. Aqui. Aqui. E aqui. Ó. Agora, a gente vai fazer a montagem da nossa florzinha, porque vamos colocar ela pra secar, ó, já montada. Para fazer a colagem, meninas, nós vamos usar colinha de CMC, que nada mais é do que você pegar o CMC em pó, lembra que eu já mostrei para vocês? Pega o CMC em pó, dilui em um pouquinho de água para fazer uma colinha de CMC. Ou a gente vai utilizar água, tá? Somente a água. Aqui eu tenho no borrifador, ó, um pouquinho de água. Eu vou mostrar para vocês como eu faço, ó. Um pouquinho de água aqui. Pega um pincelzinho, pode ser qualquer pincel. Aqui eu tô usando um pincelzinho de maquiagem, que eu uso só pra isso, né? Obviamente. Ó. Pouquinho só de água, ó. Quase nada de água. Pega a florzinha maior, passa um pouquinho aqui no meio. Gente, é bem pouquinho. Se você passar demais, sua pasta vai ficar toda melecada, não vai dar certo, tá? Ó, passei só um pouquinho de água. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Só um pouquinho. Venho com a segunda, com o tamanho médio, e coloco aqui dentro, assim, ó. Coloquei. Já vou posicionando aqui. Mais um pouquinho de água. Ó. Aqui no meio. Só pra essa aqui não soltar, tá bom? É só pra segurar mesmo. Ó. Coloca aqui no meio. Opa, eu gosto sempre de colocar cruzando, né? O desenho, ó. Sempre de colocar cruzando. Então, ó, aqui eu cruzei com nesse espaço, né? Eu coloquei. E aqui também, ó.
tá? Fica mais bonito. Aqui a gente já tem uma suculenta, mas se você quiser colocar o meio dela mais fechadinho aqui, dá pra colocar com uma estrelinha menor. Eu tenho uma estrelinha menor aqui, então eu já vou molhar, vou cortar e vou colocar aqui. Ó, aqui já é uma suculenta. Só que a gente ainda vai dar vida pra essa suculenta. Depois que ela secar, eu vou ensinar vocês a pintarem, tá bom? Vou pegar ali a estrelinha menor pra cortar e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Prontinho, meninas, ó, como eu mostrei pra vocês, né, eu molhei aqui um pouquinho, né? E aqui eu peguei, ó, vou mostrar pra vocês o cortador que eu usei, tá bom? Esse aqui, ó, que é um tamanhozinho menor que eu tenho, menor do que esse, né, ó, que é o que a gente usou, ó. Sempre em tamanhos menores. Aqui, ele não fica tão perfeitinho, porque ela é pequenininha, então a gente não consegue modelar, digamos assim, quanto menor for a estrela, mais difícil vai ficar para você ir modelando, tá bom? Então, aqui é só para quem realmente quer colocar um miolinho no meio, mas aqui, na minha opinião, ela já tá bem bonitinha. Mas fizemos o miolinho, vamos colocar aqui e empurrar com a estequinha, ó. Opa. Opa. Ó, ajeita, tá entrando torto, você tira, ajeita. Deixa ele mais fechadinho. Arruma aqui. Aqui a gente não vai colocar nenhum miolinho aqui no meio, tá bom? Ela vai ficar exatamente aqui, ó, nesse formato. E eu vou ensinar vocês a fazer a finalização dela, mas é só depois que tiver seca, tá bom? Aqui ela ainda está úmida, a gente acabou de fazer. Vai mais ou menos uns 2 dias aí, dependendo do clima da sua região, para ela ficar sequinha, pra gente poder fazer a finalização sem danificar, sem deformar. Mas a ideia, né, que eu quero trazer para vocês aqui é que você consegue adaptar um cortador de estrelas e fazer uma florzinha pro seu doce, uma suculenta. Claro, existem os cortadores adequados, né, próprios, para você fazer esse tipo aqui de florzinha, né, de planta, né, uma suculenta. Mas o que eu quero trazer para vocês é a ideia de vocês adaptarem, tá bom? Então, para quem não tem um cortador, usa um cortador de estrela. É bem mais barato, inclusive, e você vai usar para muitas outras coisas, o cortador de estrela. Inclusive, tem outra florzinha que a gente faz com 2 estrelas, que não é suculenta, tá, gente? É florzinha mesmo. Então, você adquire, né? Você compra, investe no cortador de estrela e consegue tá fazendo aí pelo menos de 2 a 3 modelinhos de flores, tá bom? Então, esse aqui a gente vai colocar para secar. Como ela ficou bem curvadinha, a gente nem precisa colocar dentro de um berço. O que são os berços? As forminhas que eu mostrei para vocês. Isso aqui a gente chama de berço quando a gente coloca algo para descansar aqui dentro. É uma forminha de chocolate, né? Mas a gente vai usar ela aqui para modelar o nosso doce e também para colocar as florzinhas para descansar. Lembram da aula 3, que a gente colocou várias florzinhas? Vou mostrar para vocês. Ó, aqui ainda é da aula 3, tá secando, aqui ainda não está seca 100%, então estão aqui dentro do bercinho. E aqui eu tenho outra forminha igual e eu poderia colocar a suculenta aqui pra secar, tá? Mas ela não vai caber aqui dentro, eu não vou forçar pra ela entrar aqui, eu vou apenas posicionar. Mas como ela tá bem sequinha, bem durinha, porque a gente colocou CMC na pasta, quem lembra? Eu preparei a pasta com vocês na aula 3, tá bom? Por isso que aqui eu não mostrei a preparação da pasta, apenas tingi com vocês. Então, para quem perdeu a aula 3, vai lá que eu ensino como você vai preparar a sua pasta para fazer as florzinhas. Pronto, então agora eu vou mostrar para vocês outra opção, também de suculenta, que a gente vai fazer com essa mesma pasta. É a mesma cor, porém outro modelinho de flor. Aqui, meninas, vamos para a segunda florzinha. Ó, pasta americana verde. Essa aqui, eu quero abrir ela mais fininha, tá bom? Então, pra fazer essa aqui, a gente abriu bem grossinha. Agora, pra fazer essa outra aqui, a gente vai abrir ela bem fininha.
Vamos lá. Tentar aqui abrir e mostrar pra vocês. Opa. Prontinho, ó. Abri ela pra mostrar pra vocês a espessura, ó, bem fininha, tá? É a mesma pasta dessa daqui, a gente só vai mudar agora o formatinho. Pra essa florzinha, que também é uma suculenta, eu vou utilizar 3, tá? 3 florzinhas dessa aqui, pra montar uma única flor. Então, vamos dizer que isso aqui são as pétalas. Vou precisar de 3 pétalas. Uma. Opa. Opa. Lembra de tirar a rebarba, né? Falei pra vocês na aula número 3 sobre as rebarbas, ó. 2. Aqui. 3. Depois, eu vou fazer mais florzinhas, mas agora eu já vou preparar isso aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Depois eu vou fazer o restante da massa, né? Pra gente ter aí uma variedade de florzinha na hora de decorar o nosso doce. Vamos precisar novamente do EVA. EVA é muito utilizado, tá bom? Ó. Quem assistiu a aula onde eu mostro os materiais, eu falo do EVA, tá, meninas? E se você perdeu, volta lá. Eu acho que é a aula número 2, se eu não tô enganada. 1 ou é 2. Ó, vamos lá novamente, ó. Florzinha aqui, vou tirar essa aqui pra não machucar. Florzinha em cima do EVA, boleador na mão, como se fosse um lápis ou uma caneta. E, ó, vamos trabalhar as pétalas, ó. Tá? Pode ser pra fora ou pra dentro. O que importa é que você vai afinar as pontas, né, dessa suculenta. Ó. Aqui. Ó. Afinei as pontinhas. Opa, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ela já tá diferente dessa aqui, ó. Ó. Sem afinar as pontas, né? Sem o boleador e com boleador. Deixa eu focar aqui, ó. Sem o boleador, com o boleador. Ela vai ficar mais fininha. Você vai fazer isso nessa aqui e nessa aqui também. Nas 3. Vamos lá. Prontinho, meninas, aqui, ó, já fiz, já passei o boleador em todas elas. Vocês viram, né? Eu só coloco o boleador em cima, ó, deixa eu pegar aqui mais de pertinho pra vocês verem. Só colocar o boleador em cima e fazer o movimento de vai e vem, ou só pra fora, ou só pra dentro. Então, das 3 formas dá certo. O importante é você afinar as pétalas, e isso é pra deixar a florzinha mais delicada, né? Apesar de ser uma suculenta, mas a gente precisa de delicadeza para colocar em cima do doce. Agora, a gente vai fazer a colagem, novamente com água, tá? Um pouquinho de água, um pincel. Vou trazer aqui para perto de vocês, deixa eu ver se tá focando. Ó, opa! Um pouquinho de água, bem pouco, quase nem dá pra ver, ó. Opa! Faz assim, com desencontro, tá? De uma pétala com a outra. Opa! Mais um pouquinho de água.
E aqui a gente vai colocar um miolo, tá bom? Deixa eu tirar aqui, pra não machucar ela, né? Que ela tá bem delicada. E aqui a gente vai colocar um miolo, mas antes de colocar o miolinho dessa suculenta, a gente vai colocar ela no berço. Ó, berço. Coloca com delicadeza. Opa, ó, se ela entrou errado, a gente tira. Tenta colocar ela bem certinho. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui com a estequinha. Ela entrando bem, ó, deu certo, ó. Pra ela entrar bem delicadamente. Vamos pressionar um pouquinho, ó. Pra ela ter essa curvatura, né? Ela deu uma leve curvatura. E agora, a gente vai fazer o miolo. A gente já usou o roxo, né? Na aula número 3, eu mostrei pra vocês uma florzinha. Sobrou pasta. E agora a gente vai fazer o miolo, tá? Deixa eu abrir aqui. Cuidado pra não pegar nessa água, né? Opa, vocês não estão vendo? Aqui. Vamos lá. Ó, o cortador que eu vou usar é esse aqui. Cortador de plástico, considerado simples. Se ele ficar muito pequeno, que eu acho que não vai, tá? Mas se ficar muito pequeno, a gente usa outro cortador. Como, por exemplo, esse aqui. Vou até cortar já, que aí a gente vê juntas qual vai ficar melhor. Deixa eu tirar aqui o excesso. Venho com uma faquinha ou esteca. Faquinha ou esteca. E nós vamos fazer agora uma dobradura. Dobra no meio, depois dobra no meio novamente. Ó. Ó, vou fazer novamente para vocês pegarem, tá bom? Ó, vou tirar isso aqui. Opa. Aqui. Dobra no meio, só dobra. E dobra no meio novamente, ó. Opa, focou? Eu acho que esse aqui ficou mais bonito. Tá vendo? Mas, claro, você vai usar o que você achar melhor aí. Se você não tem um cortador como esse, e não tem um cortador como esse, você pode usar o próprio cortador das florzinhas, só que você vai ter que cortar embaixo no caule. Quando você fizer essa dobradura, vai virar uma mini florzinha, né? Que é pra gente colocar no centro. Você vai ter que cortar aqui embaixo no caule, porque ela vai ficar muito comprida, ela vai ficar grande, tendo em vista que esse cortadorzinho aqui, ele é grande, né? É o mesmo da suculenta, mas você consegue adaptar também. Ou você pode comprar esse ejetor junto com esse aqui. Geralmente os dois vendem juntos, tá bom? É da Blue Star e quando você compra esse aqui vem junto. É um kitzinho com os dois. Então, você pode adaptar também esse aqui para fazer esse miolinho. Aí você vai me perguntar por que que eu não usei esse aqui. Porque eu acho mais difícil fazer a dobradura com ele, tendo em vista que as pétalas são bem fininhas. Então, eu prefiro fazer a dobradura com essas pétalas aqui. Ó. Né? Porque é mais fácil de dobrar do que mesmo esse outro, né? Do ejetor. Mas tudo é uma questão de adaptação. Você só não pode mesmo deixar de fazer. Vamos lá. Ó, eu vou usar esse aqui, que eu achei que ele ficou mais bonitinho, mas esse aqui a gente não vai perder. A gente vai usar também em outra florzinha, tá bom? Outra suculenta, que eu vou produzir outras. Então, vamos lá. Pega a sua suculenta. Pega o pincel, um pouquinho de água. Lá no centro, deixa eu mostrar aqui, de pertinho. Molhei o pincel. Ó. Levemente. Opa. E vou colocar o meu miolinho aqui na florzinha.
Eu não vou conseguir tirar daqui pra mostrar pra vocês, mas ela já tá bem lindinha. Ó. Está focando, ó. Agora, nós vamos seguir para o terceiro e último modelo. Vou trazer 3 modelinhos para vocês hoje. Aqui eu estou usando uma pasta americana igualmente às outras. A diferença é só que a gente mudou a cor, tá bom? Eu vou utilizar aqui para esse modelinho de florzinha, esse cortador, tá? Que eu já usei na aula anterior, eu fiz na cor roxa com ele. Mas eu vou trazer agora uma outra versão para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, a gente não vai cortar de cara. Primeiro, a gente vai fazer uma coxinha. Vou tirar aqui, acho que aqui tá muito. Não se preocupe com a quantidade, porque a gente vai cortar. Então, vai sair o excesso, tá bom? A gente vai utilizar aqui somente o necessário. Ó, vou pegar aqui um pedacinho de pasta, vou sovar. Lembra que eu falei que sempre tem que fazer essa mistura? Pois é. Agora, ó, misturei. Passo na minha mão, formo uma bolinha. Bolinha. Agora, vamos transformar em uma coxinha. Ó. Coxinha, bem alongada, né? Mas é uma coxinha. Agora, a gente vai pegar aqui com a ponta dos dedos e apertar a borda. É o famoso chapéu de bruxa. Ó, vai apertando e automaticamente a pasta, né? Ela vai formando essa borda aqui do chapéuzinho da bruxa, tá bom? Ó, vai ficar assim, só que esse caule ainda tá muito grosso. Então, você vai pegar aqui, ó, e vai fazer esse movimento de ir pra lá e pra cá, pra esse caule aqui afinar, ó. Vai dando uma afinadinha. Ó. Afinou. Vem aqui, vê se não tá muito grosso. Com o tempo, você vai se adaptando, tá bom? Vai tirar de letra. O importante é você aprender. Ó. Tá aqui com seu chapéuzinho de bruxa. Ó. Como ele fica. Ó. Aqui a gente vai transformar em uma florzinha. Pega o cortador. Pode ser esse ou esse aqui. Depende do tamanho da flor que você vai querer, tá bom? Então, vamos pegar aqui o cortador e colocar aqui, ó. Coloquei. Agora, eu vou pressionar e cortar. Pressiona. Tira o excesso. Aqui já é excesso de pasta, tá? Aqui você empurra um pouquinho, ó. Tira. E agora sim, nós vamos modelar essa florzinha. Novamente, o EVA. Agora, você vai colocar ela assim. Vai pegar o boleador. Lembra do boleador? Pode ser de plástico também, tá, meninas? Esse boleador é porque eu prefiro esse aqui de metal, mas pode ser de plástico. Levemente, eu vou até falar pouco para vocês observarem bem como é que eu vou fazer. Vou descer aqui um pouquinho, ó. Para vocês observarem como eu vou fazer. Ó. Segura, vai na pétala, ó. E puxa levemente. Outra pétala, coloca em cima, levemente. Não precisa ter medo, tá? Ó, coloca em cima e puxa. Coloca em cima e puxa. Como a pasta tá molinha, que a gente tá manuseando ela agora, vai ser bem prático pra você fazer, ó. Coloca em cima e puxa. Aqui você já tem uma florzinha. Mas a gente não vai colocar ela no nosso doce assim, né? Dessa forma. Eu fiz o caulezinho pra facilitar para vocês fazerem esse movimento de puxar as pétalas. Mas a gente não vai usar o caule, tá? É só realmente para facilitar para vocês. Aqui, eu vou cortar esse caule.
Depois da florzinha pronta. Você vem aqui e corta... Opa! Ó, cuidado para não amassar. Ó, depois da florzinha já pronta, você vem aqui bem rente e corta. Opa! Cortou, ajeita aqui com a mão. Ó, deixa a florzinha assim. Ó, tá vendo que eu tô arrumando com a mão? Pronto. Opa, vira. Tá pronta a nossa florzinha. Ó. Vou fazer outra, pra vocês verem, tá? Aqui ela precisa ir pro berço também, que é pra ela continuar assim, ó, toda inclinadinha. Tá vendo que ela tá toda fechadinha? Ó. Depois a gente vai finalizar aqui no meio, tá? Depois eu ensino vocês a finalizar. Vamos fazer outra pra vocês pegarem. Aqui eu vou colocar no berço, ó. Ó. Deixa ela aqui no bercinho. Se ela descer até lá embaixo, não tem problema, ó. Vamos lá de novo, ó. Coxinha, amasso. Vou amassando mesmo aqui, ó. O caule você vai afinando. Lembrando que esse caule é só pra lhe ajudar a modelar sua florzinha. Depois ele vai ser descartado. A gente procura maneiras aqui de facilitar pra vocês. Então, afina o caule. O caule nem precisa ser tão grande, tá? Pode ser um caule menor. Vamos aqui cortar. Vou usar o cortadorzinho menor. Ó. Coloca aqui no meio. E corta. Tirei igualzinho a outra, ó. Tirei. Tiro o excesso. Puxa ela por aqui, ó. Bem menor. Pego o EVA. Opa. Coloca aqui em cima. E coloca em cima da pétala e puxa. Não precisa puxar muito para não rasgar. Coloca em cima e puxa. Ó. Tá vendo? Coloca aqui em cima do seu dedo para não machucar e corta a rente. Opa, grudou. E vem arrumando, meninas, ó, só isso. Só vem arrumando para não ficar aquele corte feio, né? Então, você vem arrumando bonitinho, ó, direitinho. Opa, ó, tá aqui a sua florzinha. Cuidado para não amassar, ela fica bem delicada, ó. E aí, eu vou mostrar pra vocês depois como nós vamos finalizar. Aliás, todas as florzinhas, depois eu vou mostrar pra vocês como finalizar. E esse aqui é o resultado da nossa aula de hoje. Agora, nós vamos esperar secar, tá bom? E aí, conforme eu prometi, depois de secas, nós vamos vir fazendo a finalização. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou da aula, se ficou com alguma dúvida. Eu venho respondendo vocês aqui, tá bom? E eu espero vocês aqui juntinho comigo na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!